Pessoal, vamos falar sobre extinção dos contratos administrativos. Semana 7, dia 6. Então, a extinção, o termo extinção transmite a ideia de cessação, ou seja, interrupção dos seus efeitos, então aplicados aos contratos, quer dizer que o encerramento do vínculo contratual entre as partes, ou seja, vai trazer um descompromisso entre as partes, não vai mais ter aquela obrigatoriedade entre as obrigações da contratante e obrigações da contratada, deixam de existir neste momento aí quando ocorre então essa extinção, esta cessação, essa interrupção dos efeitos, ok? A extinção pode ocorrer por diversas formas. Temos as formas normais ou até mesmo as excepcionais, ok? Então temos algumas formas aí de extinção. Uma delas é a conclusão do objeto, é a mais comum, ok? Então o contratado foi contratado aí para executar uma obra, terminou a obra, ocorreu o que? A entrega final, então teve o que? A liquidação pela administração, então teve a extinção do contrato, ok? Então ele encerrou aí a relação contratual. Mas de qualquer forma aí vai ter alguns casos que, embora ocorra a extinção do contrato, vai permanecer o contratado sujeito aos reparos necessários quando da ocorrência de vícios, por causa ocorrência de vícios, decorrências de defeitos ou incorreções, certo? Por exemplo, trocou uma obra e depois de 2 anos da entrega dessa obra começou a rachar, apresentar rachadura nas paredes, ok? Então vai ter aí ainda o que? A relação contratual se encerrou, mas vai permanecer então aí a obrigação do contratado em reparar os necessários vícios apresentados. Então será necessário então a reparação, ainda que ocorra então a extinção do contrato, ok? Outra forma de extinção, nós temos o advento do termo contratual. Terminou o prazo, certo? Então o prazo de 60 meses, fim desse prazo, vai ter o que? O encerramento do contrato. Então ele vai falar com base nessa terminologia, término contratual. Que o doutrinador trouxe aí exemplo do PPP, que apesar de ocorrer de 35 anos, o contrato é extinto pelo decurso do prazo, independentemente da conclusão do objeto, ok? Então todos os contratos administrativos têm o que? Data de término, perfeito? Então terminou aquela data, não há mais que se falar aí no contrato, ocorre então a extinção. E pela anulação, certo? Então tem um vício de legalidade, certo? Tem um vício insanável, esse contrato precisa ser o que? Anulado, ok? Então anulado. Então esse aí decorre do princípio da autotutela da administração. Obviamente, então é uma prerrogativa da administração, mas não há impedimento do judiciário aí em extinguir o contrato mediante provocação quando decorrer de vícios, ok? E temos também o que? A rescisão, certo? Então a rescisão vai o que? Então eu tenho ainda o prazo, eu não terminei o objeto, mas vai ter um encerramento. Então vai ter aqui um prazo 1 até 12, por exemplo, e eu estou aqui no prazo 7, ok? E aí vai ter uma situação que vai configurar uma possibilidade de rescisão. Então essa rescisão vai ocorrer independentemente do que? Do término do contrato, vai depender da conclusão do objeto, ok? Então vai ocorrer esse desfazimento ainda durante a execução, certo?
decorrente de razões de interesse público, descumprimento culposo ou doloso pelo contratado, inadimplência em sentido amplo da administração, mais de 90 dias sem pagamento, e eventos estranhos à vontade das partes, então pode ocorrer a rescisão contratual. Veja que a rescisão, de forma distinta da anulação, pressupõe um contrato válido, logo desfeito antes do seu término por razões outras que não seja da ilegalidade. Se for ilegalidade, vai ser o que? Uma anulação e não uma rescisão, perfeito? Então, guarde esse detalhe que é importante para a prova. Agora vamos falar sobre as formas da rescisão. Vimos então que a rescisão ela vai ser interrompido o prazo antes mesmo do término do contrato. Antes do término do contrato, antes da conclusão do objeto também, ok? Então a rescisão é uma forma distinta da anulação, porque nós vimos que a anulação, vício da ilegalidade, rescisão, não temos o vício. Então pressupõe que o contrato é um contrato válido, ok? Que foi desfeito novamente antes do seu término por razões outras que não seja da ilegalidade. A rescisão ela pode ser unilateral, também chamada administrativa. A unilateral, como nós já sabemos, que é uma cláusula o quê? Exorbitante a favor da administração, perfeito? Então ela promove a rescisão de ofício, depois de justificação plausível e de garantia da ampla defesa, obviamente, podendo incorrer com ou sem culpa da contratada, nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior, como nós já vimos aí que era o artigo, se eu não me engano, 78. Agora, quais são as características disso aí? A rescisão unilateral vai ter o que? Motivo da inadimplência e da contratada, ou no caso do interesse público, vamos garantir o contraditório e a ampla defesa. E diferente da anulação, então os efeitos da rescisão são ex nunc, ex nunc significa que não retroage, então ele só vai vigir a rescisão do momento ali para frente, ok? Então os efeitos aqui da rescisão foi aqui no 7º mês, é daqui para frente, para trás não retroage, ok? Então a rescisão unilateral ela pode ser o que normalmente vai ser por interesse público ou no caso do inadimplemento parcial ou total do contratado, certo? Atrasos na iniciar a obra, para concluir a obra, ou seja, vai ter algo relacionado a um descumprimento contratual por parte da contratada, ok? Que mais? Pode gerar então inclusive uma ocupação provisória pela administração dos bens móveis e imóveis, pessoal inclusive, serviços vinculados ao objeto contratado, quando ocorrer o quê? Uma situação que envolva serviços essenciais, perfeito? Então, seria isso. Nós temos ainda a rescisão, então a primeira foi o que? A primeira rescisão foi a rescisão unilateral, aqui também chamada administrativa, agora vai ser a rescisão amigável. Amigável vai ser o que? Por acordo entre as partes, reduzida a termo, ou seja, por escrito, no processo da licitação. No processo de licitação é estranho, né? Está escrito aí, certo? Desde que haja conveniência para a administração. Então, amigável pode ocorrer, tem que ter a conveniência aí para a administração, senão acarretar prejuízo, não pode ter essa rescisão amigável, perfeito? Deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente. Então a autoridade competente tem que se manifestar com relação a essa rescisão amigável. Então, porque não tem sentido a administração fazer uma licitação
contratar, ou seja, teve recursos utilizados aí, teve custos envolvidos com comissão, com divulgação, com todos os procedimentos licitatórios, e depois eu faço um contrato, e no meio do contrato eu faço uma rescisão amigável porque chegou lá o contratado e solicitou, certo? Tem que ter aqui a conveniência aí da administração, ok? Por exemplo, uma situação amigável aí que o próprio contratado vai solicitar, ou até mesmo a própria, vamos pegar a administração vai solicitar uma rescisão amigável quando ocorrer um corte orçamentário, por exemplo. Então, um corte orçamentário lá, vamos supor que eu tivesse aí 50 milhões no meu orçamento, reduziu para 30 milhões, eu tenho que fazer alguns cortes. Eu solicito que uma rescisão, pode ser uma rescisão por interesse público, ou então eu posso utilizar uma rescisão que foi já solicitada pela contratada, certo? Que aí eu posso verificar a conveniência dessa situação aliada a essa conveniência aqui dessa redução do meu orçamento. Então eu posso aí estar justificando essa solicitação de rescisão amigável. Então, rescisão amigável normalmente vai ter um caso eventual aqui que envolva a administração e que ela possa aí estar entrando com essa rescisão amigável, ok? A rescisão amigável, então ela vai utilizar, por exemplo, esse orçamento, dizendo que teve gastos orçamentários, para não entrar numa rescisão unilateral, certo? Eu solicito para que a anuência aí, é o cavalheirismo, certo? É uma diplomacia da administração que ela pode solicitar então aí a rescisão amigável, tendo em vista aí a redução de orçamento. E logicamente, como é amigável, se for o contratado solicitar a rescisão amigável, vai ter que ter o que? Anuência, vai ter que ter aqui autorização fundamentada pela autoridade competente, e quando for ao contrário, vai ter que ter anuência também da empresa, porque senão vai tirar esse caráter do amigável. Aí nós temos também a judicial. Normalmente a judicial ela vai ser uma espécie promovida em regra pelo particular, perfeito? Por que vai ser em regra pelo particular? Porque quem pode rescindir unilateralmente, quem é? A administração, perfeito? Então a rescisão unilateral normalmente em regra vai ser feita pelo particular, porque a administração tem a prerrogativa da rescisão unilateral. A rescisão judicial, então, ela vai, se for uma rescisão amigável, se a rescisão amigável solicitada aí pela contratada for infrutífera, ou seja, não ocorreu a anuência da administração, então pode o contratado solicitar aí via judicial, ok? Então, normalmente vai ocorrer quando tem aqui abuso, configuração de abuso de poder pela administração. Então, tem uns casos, por exemplo, aí, vou trazer um caso para vocês, uma rescisão que foi solicitada amigavelmente pela empresa. Ela tinha 4 contratos com o Ministério o Ministério, da onde que era aquele ministério que eu já trabalhei, lá de Singapura. Então esse ministério tinha 4 contratos com 4 unidades distintas em vários estados da federação, em 4 estados da federação. Tinha uma empresa que era a locação de veículos, que ela falou, quando na prorrogação contratual, ela falou assim: eu não tenho interesse em prorrogar contrato com vocês, certo? Aí foi prorrogado e tal, aí solicitou depois uma rescisão amigável depois, porque ela
foi imposto a ela que ela poderia, como era um único contrato envolvendo 3 localidades, depois ela prorrogou o contrato, depois ela solicitou aí uma rescisão amigável num item, ok? Porque estava dizendo que o fiscal, ele final de semana ou durante a semana, era no estado de São Paulo, ele solicitava que a empresa não deixasse os carros na garagem, deixasse os carros na rua. Na rua tinha tinha problema com roubo, furto, com assalto, etc e tal. Ou seja, tinha nesse caso que abuso de poder. Solicitou rescisão amigável e nesse caso eu tive que tirar o fiscal porque eu precisava do contrato, e depois disso não precisou ser via judicial e nem precisou aí ser essa rescisão amigável. Então, no caso, o fornecedor, o contratado, ele gostaria de permanecer com o contrato, mas estava ocorrendo uma situação lá que configurava abuso de poder e precisamos, nesse caso, nós tivemos que tomar uma atitude aí relacionada aí ao fiscal, ok? Continuando, rescisão a judicial, ela pode também ser pela inexecução por parte da administração, por falta de pagamento, não liberação da área aí para contratado trabalhar, local ou objeto para execução do contrato, suspensão do contrato por mais de 120 dias, supressão dos valores contratuais em patamares não toleráveis, abaixo ou acima do permitido aí dos 25%, perfeito? Aí eles vão solicitar judicialmente. Então a administração não pode desrespeitar as regras previstas para ela também. Por fim, nós temos a rescisão de pleno direito. Essa rescisão de pleno direito vai ter efeito ex tunc. Ex tunc são as demais. Então, ex tunc retroage, certo? Não precisa de declaração por meio de ato formal, ou seja, não é necessária a manifestação da vontade da administração, até porque é impraticável. No caso do falecimento do contratado, tivemos agora recentemente um caso aí no Ministério, que ocorreu que a morte do chaveiro, ele era uma microempresa, o MEI lá, era microempreendedor individual. Então ele faleceu, acabou o contrato, perfeito? Então ocorreu uma rescisão, a rescisão de pleno direito. Pode até ocorrer com a dissolução da empresa, ela deixa de existir, foi decretado falência, perecimento do objeto, advento do termo contratual. Então nesses casos então vai ocorrer então a conclusão então de que a rescisão é de pleno direito, não há outro meio a não ser a paralisação ou término do acordo, enquanto na rescisão unilateral faz-se necessária, faz-se viável o curso do contrato. Ou seja, na unilateral eu preciso que continue o contrato, e nessa rescisão aqui de pleno direito não há outro meio a não ser a paralisação ou término do contrato. Então, na rescisão unilateral faz-se viável o curso do contrato. Então, tem a viabilidade, mas por causa desses motivos que nós elencamos aqui em cima, o contrato tem o que? Tem a rescisão, certo? A rescisão natural, vamos dizer assim, ok? Agora na unilateral é o que? Eu preciso daquele objeto, poderia continuar com a situação, o contrato, mas quem deu causa, certo? Foi o que? Uma situação de descumprimento, melhor dizendo aqui, ó, esse unilateral vai ter o descumprimento contratual pela empresa. Agora a rescisão de pleno direito não vai ter, certo? Não vai ter então o que? O descumprimento contratual aí pelo contratante. Então teve uma força maior aí, ok? Então falecimento do cara. Então Papai do Céu chamou ele antes do tempo ou no tempo certo, e ele não tinha como prever isso, então não tem como manter mais o contrato. Beleza, meu povo?
Agora vamos partir para as questões e simbora.